Seja muito bem-vinda ao nosso canal Reacenda Seu Relacionamento. Aqui nós tratamos de assuntos interessantes que podem te ajudar a revitalizar, a reacender a chama do seu relacionamento. Nosso tema de hoje é meu apetite sexual, meu desejo sexual diminuiu consideravelmente após o nascimento dos filhos, depois que eu tive os filhos. E o que é isso? É uma queixa muito comum das mulheres sobre essa queda do apetite sexual, do desejo, depois que elas têm filhos. E isso é muito comum e E quem é mulher e quem é parceiro da mulher, que sabe o que é a chegada dos filhos em casa, principalmente o primeiro filho, como muda totalmente a estrutura de uma casa, a vida do casal, principalmente o primeiro filho. Quando chega o primeiro filho, quer dizer, na preparação para a chegada do bebê é tudo festa, porque os casais se organizam, aprontam o quartinho, aprontam os utensílios, o que vai precisar, cama, banheira, roupinhas do bebê, troca fralda e compra roupa e apronta para chegada do bebê na maternidade. E depois, na maternidade ou em partos humanizados, né, como está muito em voga atualmente, as mulheres estão querendo ter os filhos em casa, com a ajuda das doulas, da parteira, da ginecologista, às vezes, e também da pediatra. Então, em resumo, o casal se prepara para receber o filho. Mas na hora que chega esse filho, é toda uma reestruturação que esse casal e essa família vai precisar ter. Então, é muito comum essa questão. Meu desejo sexual diminuiu consideravelmente a partir do momento que nós tivemos filhos. Nós precisamos olhar para isso com seriedade, com delicadeza, mas também com realidade. É muito comum isso acontecer. Por quê? Porque a mulher, ela fica dia e noite por conta do bebê. Então, ela precisa, principalmente as mulheres que amamentam, e hoje em dia muitas mulheres amamentam, e eu percebo mulheres amamentando algumas até 2 anos ou um pouco mais. Então, vejam, o bebê nasce, ele precisa de amamentar, ele precisa de dormir, ele precisa de ser dado banho nele. E após a mamada, tem o arrotar, né? Então, a vida da mulher vira de cabeça para baixo, no sentido de que a mulher precisa de ser mais equilibrista ainda do que ela foi antes de ter filhos. Então, e muitas vezes o homem chega do trabalho, quer transar, e a mulher fala, eu transar, nem pensar, porque se eu tiver tempo, quero um tempo para dormir, não para transar. E eu quero falar um pouquinho sobre a amamentação, quer dizer, esse prazer da amamentação. A mulher tem o bebê no seio e o bebê suga, e no ato da amamentação, a mulher produz ocitocina, que é o hormônio do vínculo, do apego do bebê. Então, é tão gostoso e prazeroso, e é um prazer real que a mulher tem quando ela está amamentando, e principalmente as longas mamadas, os intervalos,
Então a mulher tem um prazer na amamentação, exatamente pela produção da ocitocina. Então a tendência é a mulher se esquecer dos outros afazeres, dos outros, principalmente se a mulher tem outros filhos. Então imagina, a mulher tem um bebê, tem outros filhos a quem ela precisa se dedicar, tem a casa, tem o marido. Então, realmente, a mulher pós-parto, pós-chegada dos filhos, são muitas as tarefas que ela tem que administrar. E o sexo fica realmente em último plano. E aí nós precisamos de pensar. Isso é normal. A mulher vai, após a chegada de um filho ou dos filhos, a mulher vai ter que ser mais equilibrista ainda. Hoje eu estava lendo um livro infantil, muito interessante, que se chama O Equilibrista. O equilibrista, ele vivia em cima de um fio e toda a vida dele ele tinha que passar por ele tinha que se equilibrar sobre esse fio. E lá embaixo estava a casa própria, os amigos, os parentes, tudo mais. Então, fazendo uma analogia com a mãe que tem filhos, mas que tem vida própria também, que tem marido. Então, a mãe é uma equilibrista. Ela anda sobre um fio e esse fio é invisível. E às vezes essa mãe não tem chão, porque ela está sempre sobre esse fio. É uma história infantil, eu acho super interessante. Até sugiro que vocês... Até vou pegar aqui para mostrar para vocês darem uma olhada. Esse é o livro O Equilibrista, de Fernanda Lopes de Almeida, Fernando de Castro Lopes, da editora Ática. Então, é super interessante. A mulher precisa se tornar uma exímia equilibrista para cuidar de tudo isso. Um outro exemplo é quando a gente vai em apresentações de circo, né, aquele homem, o equilibrista, que equilibra pratos sobre uma vareta ou joga aqueles boliches para cima. A vida é assim, nós precisamos a cada momento cuidar de alguma coisa que é mais importante para nós. Então, isso é muito comum na vida da mulher. Só que, por que nós precisamos de falar nesse assunto? Por que abordar esse assunto aqui com vocês, que o desejo sexual diminuiu consideravelmente após a chegada dos filhos? Porque esse estado tem uma raiz, tem um porquê que acontece isso, porque a mulher é uma só e ela precisa se equilibrar em tantos papéis. Mãe, esposa, amiga, e digamos, se a mulher trabalha mesmo com bebê, então são exigências da vida da mulher. Só que se a mulher não equilibra todos esses papéis, mesmo depois da chegada dos filhos, ela vai tender a, por exemplo, cuidar somente do bebê, somente dos filhos. Quando a mulher faz essa opção e prioriza somente uma parte, um lado da sua própria vida, aí nós precisamos de parar, analisar cada caso para ver na realidade o que está acontecendo com essa mulher.
Algumas mulheres têm depressão pós-parto, aquela situação em que a mulher se vê incapaz de cuidar do bebê. No meu terceiro filho, eu tive algo similar não sei se foi realmente uma depressão, mas foi uma sensação, eu tive uma sensação de uma incapacidade assim de cuidar do meu filho. O intervalo foram quase 5 anos, então quando chegou o último filho eu pensei, meu Deus, será que eu já esqueci como é que cuida do bebê, questão de dormir, de dar banho, de amamentar. E eu me recordo que eu fui ajudada por minha mãe e por uma tia muito querida que gostava de ajudar as sobrinhas que tinham filhos. Mas voltando para essa mãe, agora que tem então depressão, voltando, precisa de cuidado, precisa de um cuidado, a mulher se cuidar, talvez ir a um psicólogo para elaborar todas essas novas questões na vida dela e para que ela possa seguir em frente. Eu estava falando então sobre o perigo de quando a mulher foca a sua atenção, a sua energia somente no bebê, no filho que nasceu ou nos filhos, e ela esquece temporariamente ou por um longo tempo do marido e de outros afazeres, a questão nós precisamos descobrir, investigar com essa mãe o que está acontecendo, em função de que esse desejo sexual diminuiu. É uma questão simplesmente do tempo real que a mulher não tem ou passa a ter, ou despende necessariamente, espontaneamente, a atenção só com esse bebê, porque o bebê é engraçadinho, porque o bebê dorme e a mãe fica ali naquela díade, né, onde só cabe a mãe e o bebê. A mãe fica encantada. Vocês já observaram em si mesmas ou em alguém que está amamentando? Mamãe, o bebê toca o peito da mãe e o bebê olha com uma ternura, com um amor tão grande que é encantador. Eu me lembro de quando eu amamentava e também eu observo mulheres amamentando hoje. Então, realmente é um momento divino e as mulheres precisam mesmo se dedicar, porque a criança bem alimentada e amamentada tem outra energia, outra saúde. Mas então, vamos lá. Como é que então essa mulher que tem um bebê, que tem outros filhos, que tem afazeres, que tem uma casa para gerir, para organizar e administrar, como que a mulher pode fazer para também se dedicar ao marido? Porque o marido veio antes, a relação com o marido ela veio antes. Só que essa relação com o marido ela pode também não estar tão boa. Então, quando chega o bebê e a mulher vem, digamos, de uma relação que se tornou um pouco traumática ou que a mulher tem algumas dificuldades no relacionamento, isso vem à tona naturalmente e muitas vezes inconscientemente. E a mulher, e o perigo é a mulher utilizar a desculpa de que está cuidando do bebê para se afastar daquela relação. E aí, nada melhor do que um diálogo. A mulher que tem preferência por cuidar somente do bebê e esquecer, às vezes esquece os filhos mais velhos, às vezes esquece o marido e fica só naquela díade ali,
é muito bom porque vai dar suporte para aquele bebê crescer, ter segurança, ter vínculos fortes, porque a criança que é amamentada e que é cuidada, ela desenvolve uma energia, um suporte, um autossuporte para lidar depois com os embates do mundo. Só que, como tudo na vida que é demais, né? Amor demais, ou amor de menos, dedicação demais, exclusiva, né? Exclusivamente, vai atrapalhar a vida da mulher, porque um dia esse filho vai crescer e as outras relações vão perdurar. Então, vale aqui lembrar como começar, como fazer isso, né? Como fazer isso? Primeiro de tudo é a mulher fazendo, digamos, um inventário, fazendo uma autoanálise, um contato consigo mesma, para perceber em função de que a mulher concentrou-se somente na criança e deixou, por exemplo, a vida sexual. O que é isso que está acontecendo? Então, nós vamos focar o que é isso. Muitas vezes, a mulher pode estar utilizando aquele tempo que ela dá, aquele focar somente no bebê, como punição para o marido. Então, vamos dizer que a relação não está boa, anteriormente havia um desnível do desejo sexual muito forte entre o marido e a mulher, digamos que a mulher gostava mais de sexo do que o marido. Então, depois, quando a criança nasce, é como se, mas é verdade, e isso acontece bem a nível inconsciente. Algumas mulheres não, algumas mulheres são totalmente conscientes do que estão fazendo e estão fazendo isso em função disso. Mas, imaginando que muitas coisas acontecem no nível inconsciente, é importante trazer isso para a consciência. Se a mulher estiver punindo o marido por alguma coisa que ela não gosta na relação, digamos, o marido gostava menos de sexo e ela demais, agora ela está com o bebê, ela arranja desculpa. Bom, agora é a hora de eu dar o troco. Você era assim, agora um dia da caça, o outro do caçador, lembra esse ditado? Então, agora é a época de você ficar a ver navios. Então, se a mulher tem outros desconfortos com o marido, por exemplo, aquele marido que não ajuda a mulher nas tarefas domésticas, e a mulher, então, se fixa no cuidado com as crianças e deixa o homem a ver navios. Então, isso não é legal, gente. Eu preciso dizer isso para vocês. Por quê? Isso instaura na relação, no casal, algo assim. Digamos que eu tenho uma necessidade de mais atenção. Eu tenho necessidade de ser ajudada nas tarefas domésticas. Eu tenho necessidades de ser acarinhada, eu preciso ser valorizada. Por quê? A gestação mexe muito com o corpo da mulher, as transformações do corpo, as novas responsabilidades. Se a mulher tinha um filho, vem o segundo, parece que triplica o trabalho. Ao contrário, se a mulher tem 2 e vem o terceiro, parece que multiplica por 5 o trabalho. Então, as mulheres se questionam, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Então, a mulher precisa saber o que ela quer e buscar aquele ingrediente da relação que ela está precisando. Por quê, gente? Para a mulher não precisar se esconder atrás da desculpa dos filhos.
Então, se a mulher precisa de ajuda, ela precisa de saber colocar isso. Eu preciso de ajuda, eu estou com sono. Não simplesmente negar, digamos, negar o sexo, né? A mulher coloca as mãos assim, proibido lá no sexo, e fala para o marido, digamos, simbolicamente, tá, gente? Aqui você não entra, porque você também não me dá isso ou aquilo. Não. Gente, a coisa mais importante num relacionamento é o diálogo. Para isso, a mulher tem que saber o que ela quer. Não usar o filho, os filhos, como desculpa. Então, saber pedir, eu preciso de ajuda nisso. Numa casa, quando vem o primeiro bebê, ou vem o segundo, ou terceiro, ou quarto, hoje em dia as pessoas têm, no tempo dos meus pais, minha mãe teve 10 filhos, fora 4 abortos. Hoje em dia os casais têm, digamos, no máximo 4 filhos, né? Eu tive 3, eu queria ter o 4, mas meus médicos me aconselharam não ter. Mas vamos dizer, o casal aí que tem 2, 3 filhos, a mulher, quando ela precisa de ajuda, ela precisa pedir ajuda. E para quem? Para o parceiro, lógico. Para uma ajudante. Existem mulheres que são também muito centralizadoras. Elas querem ter aquele controle e querem ficar totalmente à disposição do bebê. Isso muitas vezes não é legal, porque acostuma o bebê naquela dependência exclusiva da mãe e ele não se abre a outras relações. E essa relação mãe e filho, um dia ela vai ter que se abrir para entrar outros elementos. Então, se a mulher precisa de ajuda, ela precisa aprender a pedir ajuda. Se ela está chateada com o parceiro por algum motivo, aquele motivo precisa de ser colocado na mesa. Ele precisa de ser evidenciado, porque caso contrário, a mulher vai ficar sempre usando um subterfúgio para chegar onde ela quer. Então, ela não dá sexo para o marido, ela se fecha, ela se abre só para o filho, mas no fundo ela quer punir o marido por alguma outra coisa. É importante que a mulher saiba o que ela quer e tenha voz ativa, gente. Nós somos sujeitos de nossa própria vida. Então a mulher precisa saber qual é a sua necessidade e saber falar. Não dá para se esconder atrás do filho. Agora, se a mulher realmente, se essa relação não está boa, se essa relação tomou níveis insuportáveis, a questão precisa elucidar, precisa colocar isso na mesa e dialogar, porque muitas vezes a chegada dos filhos em casa mexe tanto com toda a família e a mulher não sabe equilibrar e também ela está sem chão para equilibrar, muitas vezes o parceiro não dá o chão. Então, esse vídeo é para mulheres, nós estamos falando, meu desejo sexual diminuiu consideravelmente após os filhos, mas o desejo, é bom que se diga, ele é construído através da relação. Se o homem mostra desejo, mostra querer, mostra querer conquistar a mulher, isso influencia a tesão da mulher. Agora, se ficam cada um mudo, um entra mudo, sai calado, e a outra que está em casa, a outra mulher, a esposa, né, que está cuidando dos bebês também, fica muda e fica calada, gente, pode chegar a um nível insuportável de relação.
em que cada um dos parceiros tem uma vida íntima, uma vida insatisfatória muito grande, isso precisa ser elucidado, precisa ser colocado na mesa. E para isso, a necessidade de consultar um profissional, se chegou-se a esse estado de coisas. Por quê? Aquilo que a gente põe para fora, a emoção, o sentimento, a insatisfação que qualquer uma de nós consegue pôr para fora, ela pode ser trabalhada e modificada. Se a mulher fica, isso serve para a mulher e para o homem, se a mulher fica com tudo isso, fica guardando essas coisas dentro dela, tudo aquilo que é guardado, de sentimento forte, às vezes insatisfação, raiva, medo, tem que sair por algum lado. Então, sai em nervosismo, em enxaqueca, sai às vezes em problema de pele. Problemas de pele são muito comuns em mulheres que guardam insatisfações. Então, é preciso haver uma reestruturação. Cada um dos parceiros precisa ter consciência do que pode trazer de bom para a relação. E se o casal decidiu ter filhos, gente, tem que ser a dois. Então, o cuidado com as crianças também é algo que deve ser dividido. O cuidado com os afazeres de casa. Então, cada caso é um caso, tá, gente? Não existe uma regra geral, de tal modo que o que funciona na minha casa pode não funcionar na sua. O que funciona comigo, com o meu parceiro, pode não funcionar com você, o seu parceiro, sua parceira, mas há que se ter um diálogo, porque a fala elucida, bota para fora, a pessoa lava a alma quando conversa e há que se ter confiança naquela parceria e não simplesmente colocar a falta de desejo somente quando os filhos entraram. Vocês já pensaram se os filhos ficam sabendo que minha mãe ou meus pais diminuíram consideravelmente a vida sexual depois que eu nasci? Eu percebo meu pai e minha mãe assim. O que o casal vai estar passando para eles? Olha, ter filhos é perigoso. Melhor não tê-los. Se você quiser ter uma vida legal, sexualmente prazerosa, tal, então não tenha filhos. Gente, está tudo errado. Filhos trazem energia, trazem luz, trazem coisas boas à relação. Então, por favor, mulheres, vamos analisar o que realmente que está atrás aí do seu desejo sexual. Você está querendo punir o marido, o parceiro, de quê e em função de quê? Então, nós precisamos de trabalhar isso. Eu quero contar um caso para vocês, quero contar uma história para vocês, não tão recente, mas quando minha filha teve a primeira filha, há 17 anos, quase 18 anos atrás, eu fui, a neta nasceu em São Paulo, e eu fui para São Paulo para ajudar minha filha, e fiquei com ela lá por um mês. Então, é importante ter essa ajuda de mãe, essa ajuda de uma tia, essa ajuda de alguém, mesmo que não seja da família, mas que seja uma ajudante que possa aliviar um pouco os cuidados, o trabalho que a mãe tem. E eu me recordo que a minha filha sabiamente falou para mim: mãe, eu quero que a senhora me ajude a cuidar da casa, das compras, da administração da casa. Eu quero cuidar da minha filha. Então, isso foi ótimo, porque as coisas estavam
estavam claras entre nós duas. Então, ela se ocupava da bebê e eu me ocupava, junto com meu parceiro também, da organização da casa, das compras, daquilo que ela me pedia. Então, a mulher que tem filhos e que fala isso, meu desejo sexual diminuiu consideravelmente depois que eu tive filhos, precisa parar e pensar e saber ser clara, assim como minha filha foi comigo. Mãe, você me ajuda nisso e eu vou cuidar disso. Assim também a mulher precisa ter essa clareza do que ela está precisando dos parceiros para administrar, até para sobrar tempo, energia, para ela se cuidar, porque para estar bem, para transar, para ter uma vida sexual legal, a mulher precisa também se cuidar. Ela precisa dormir, ela precisa ter tempo para descansar, não só a soneca ou o cochilo, mas ter tempo para se recuperar, porque é muito gasto de energia. Mas, por favor, mulheres, a mensagem que eu quero deixar é que não se escondam atrás da chegada dos filhos, porque o desejo diminuiu. Então, o desejo diminuiu, ok, você está muito mais ocupada, então se está com um filho, 2 filhos, 3 filhos, aí é que a equilibrista vai ter que se virar com tantos papéis, mas principalmente ter aquela certeza interna do que você quer e daquilo que você precisa para estar bem. E os parceiros também precisam de compreender esse lado da mãe, que é importante ali aquele cuidado mãe e filho, para que o filho tenha estrutura emocional para enfrentar a vida. E o pai presente, o pai que ajuda, o pai que dá apoio, ele não vai criticar, mesmo que tenha, que trabalhe fora e que chegue em casa quer a mulher só para si. Muitos homens, até quero dizer, já tive um caso na clínica assim, que o homem rivalizava. Então, a questão pode estar mais na mulher, mas também pode estar no homem. Às vezes, a chegada de um bebê faz com que a mulher se tranque e queira ficar só com o bebê, e outras vezes o homem não sabe ser parceiro da mulher com aquele filho. Às vezes o homem rivaliza com o bebê e fica buscando a atenção para ele, para si. Agora, uma coisa também que é bom esclarecer é que o homem, como provedor, ele precisa realmente se concentrar em ser provedor da casa. Porque se ele também não colocar sua energia no prover a casa, ele também desequilibra. Então, vamos lá, gente. O que vale aqui? Vale o equilíbrio. Nem a mulher ficar só com o filho, porque aí ela vai acabar, ela pode vir a acabar polarizando a sua vida. Então ela é só daquele filho e esquece o marido, esquece os outros filhos. Ou então o marido que fica buscando atenção, fica rivalizando com o filho e buscando atenção só para ele. Então, gente, pais e mães e filhos. Mães, cuidem dos seus filhos, deem atenção, carinho, amamentação, tudo que você puder dar, porque a base psicológica, a estrutura psicológica de um ser humano começa no início da vida, em como ele se sente amado no seio da família. Mas não se esqueça de você como mulher, de você como esposa, de você como mãe dos outros filhos. Então, aqui fica como resumo desse vídeo, como lidar com
a falta de desejo ou a diminuição do desejo sexual após a chegada dos filhos, se reorganizando, se equilibrando. Então, discutindo com o marido, refletindo com o marido, qual é a melhor hora para transar? Qual é a melhor hora? Não coloque os filhos como desculpa. É importante reestruturar toda a família e também dividir as responsabilidades. Então, você, parceiro que quer ter sua mulher para você também, ajude, colabore. Você, mulher, que quer reivindicar seus direitos, de ser ajudada, de ter tempo e lazer para você, diga isso, mas não arranje desculpa e não fique colocando os filhos no lugar como responsáveis, né, pela sua falta de tesão. Tudo precisa ser esclarecido e o profissional psicólogo, profissional terapeuta sexual está aí para ajudar a elucidar essas nuances que estão na vida sexual. E mulher, assuma seu desejo, porque ele é seu, ele é legítimo e tanto você como seu parceiro, sua parceira merecem ter prazer sexual. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no meu canal, divulgue para suas amigas e te vejo no próximo vídeo.